Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, você está no canal Arqueologia Alternativa. Hoje nós temos mais um vídeo de estudo para o concurso, mas se você não está inscrito para o concurso, mas quer aprender mais sobre arqueologia, sobre o material arqueológico dentro dos museus, continue nos acompanhando hoje porque nós vamos falar sobre a portaria 196 de 2016, que ela trata sobre a conservação dos bens arqueológicos, o Cadastro Nacional das Instituições de Guarda e Pesquisa, o termo de recebimento das coleções arqueológicas e a ficha de cadastro do bem arqueológico móvel. Para quem está acompanhando lá, está ticando os assuntos, além da gente estar tratando de legislação, a gente também está tratando sobre aqueles últimos itens lá do concurso de arqueologia, sobre a questão dos acervos arqueológicos, conservação. Então a gente tem uma lei que define tudo isso. Ela foi promulgada, né, depois da instrução normativa número 15 de número 1 de 2015, que trata sobre a questão da arqueologia toda no licenciamento ambiental, mas o que é relativo ao patrimônio arqueológico, ao acervo, foi todo regulamentado nessa legislação, e acompanha a gente aí para você descobrir como que é. Já vou avisar que esse vídeo é um pouquinho longo, mas não tem problema, nós vamos aprender muitas coisas com ele. Logo no início, ela fala que essa lei está ligada aos artigos da Constituição, né, que falam do patrimônio arqueológico, a Lei 3924 de 61, que a gente também já falou aqui, que trata da questão da arqueologia, que é a chamada Lei da Arqueologia, a Portaria 07 de 88, que define sobre os projetos arqueológicos, que aliás também é tema aí do concurso, os projetos dentro de arqueologia, né? Então estude a Lei 07 de 88 e a Instrução Normativa número 1 de 2015, como eu já comentei aqui no início do vídeo. Bem, vamos aos artigos. O artigo 1º diz que esta lei veio para aprovar as recomendações para a conservação dos bens arqueológicos móveis. No artigo 2º, ela veio criar o Cadastro Nacional das Instituições de Guarda e Pesquisa. No artigo 3º, que ela veio criar a ficha de cadastro de bem arqueológico móvel. E no artigo 4º, ela fala que esta lei também cria o termo de recebimento de coleções arqueológicas. Bastante coisa ela vem regulamentando. A lei mesmo é curtinha, então o capítulo 1º dela se resume nisso. O capítulo 2º, você leia aí com calma e atenção, não vou me ater tanto nele, mas ele fala sobre o cadastramento de instituições de guarda e pesquisa, e ele trata de questões mais burocráticas ligadas a esse cadastramento. A gente vai tratar aqui de outras questões nesse vídeo. No capítulo 3, ele traz as disposições finais. Aí você fala, ai, mas você vai falar sobre o quê? Então, esta lei tem anexos, e neste anexos tem coisas muito importantes, informações muito importantes para nós, relativas a conservação do patrimônio arqueológico dentro das instituições museais. Vou chamar de instituições museais porque nem sempre esse acervo fica dentro de um museu. Às vezes ele fica sob a guarda de um laboratório, de um instituto, de uma outra estrutura museal que não necessariamente um museu. E aí, se eu chamar tudo de museu, os museólogos que estão me assistindo aqui vão puxar a minha orelha com toda razão. Então, vamos fazer esse acerto desde já. Bom, ela traz recomendações nos anexos. E interessante que ela traz recomendações a pessoas específicas. Então, recomendações aos coordenadores de pesquisa arqueológica, recomendação aos pesquisadores e demais envolvidos na pesquisa arqueológica. Ela traz recomendações às instituições de guarda e pesquisa. E ela fala quanto à exposição no laboratório, etc. Então, vamos acompanhar esses itens todos. Aos coordenadores de pesquisa arqueológica, o que ela indica?
No item 1 deste anexo, os projetos de pesquisa apresentados ao IPHAN deverão conter a especificação e previsão de gastos com os materiais necessários às atividades de análise e conservação em campo e laboratório. Então, antes mesmo da pesquisa começar, você já tem que calcular esse gasto e ele tem que ser informado ao IPHAN. O item 2. Os relatórios deverão apresentar os resultados das análises e o estado de conservação da coleção através do preenchimento das fichas de cadastro de bem arqueológico móvel. Essa ficha está em anexo e uma pessoa que trabalhava com ela costumava chamá-la de ficha maldita. Não vou dizer o nome da pessoa. E depois a gente começou a brincar e falar, não, para ela não ficar tão pesada de ser feita, né? Vamos chamar de ficha bendita. Porque quando você for ver aí no anexo que tem essa ficha, você vai ver que ela tem uma série de especificações. Imagina lidar com uma ficha dessa, que você vai estudar aí com calma daqui a pouco, e ter que preencher isso num acervo de 1000 peças, 20 mil peças, 40 mil peças. Então, você vai imaginar que isso é um trabalho assim de meses. Facilita para a instituição que vai receber? Sim. Facilita para a proteção desse bem arqueológico? Sim. Não estou dizendo que eu sou contra a ficha, muito pelo contrário, sou bem a favor. Facilita depois para o pesquisador que vai estudar esse acervo, entender o acervo no todo? Sim. Então ela é maravilhosa. Ficha bendita. Mas na hora de preencher, não é tão tranquilo assim. No item 3, o projeto deverá informar a opção teórico-metodológica no que tange a triagem e coleta dos bens arqueológicos. No item 4, as informações associadas aos bens arqueológicos, como relatórios, cópias de caderno de campo, fotografias, fichas topográficas, fichas de análise, registros de áudio e ou vídeo e etc., deverão necessariamente ser encaminhadas pelo pesquisador às instituições de guarda e pesquisa, para fins de interpretação e posterior contextualização do acervo na exposição e demais atividades. Gente, tem que elogiar muito o IPHAN, porque isso é um cuidado pensando na pesquisa posterior do material quando ele já estiver no museu. Porque anteriormente o material ia para o museu sem necessariamente essa documentação de campo estar junto. Quando algum pesquisadora precisava consultar o material no acervo do museu já e ter informações e construir informações arqueológicas em cima do material sem as informações de campo, isso se tornava extremamente complicado. Então hoje a documentação de campo, caderno de campo, que o arqueólogo percebeu lá, todo esse trabalho com a limpeza do material no laboratório, tudo vai junto com o acervo para o museu, o que facilita muito a vida de quem vai pesquisar depois. Então essa lei trouxe isso. Por outro lado, dificulta a vida de quem faz análise de laboratório, etc, etc, e tem que mandar o material para o museu depois. Antes não existia essa exigência, então ia só o material. Então hoje em dia existe um cuidado maior com essa documentação que vai junto com o acervo arqueológico para o museu. Item 5. É desejável a participação do conservador desde a etapa de campo, como também a consultoria de educadores, museólogos, antropólogos e etc., a fim de reunir dados que contextualizem a pesquisa e o acervo gerado, registrando as escolhas e metodologias do trabalho arqueológico, permitindo que futuramente possam ser elaboradas formas de extroversão dos dados produzidos pela pesquisa. Então a gente vê aí uma legislação bastante avançada, muito cuidadosa e pensando demais no pesquisador e na extroversão desse material e no uso desse material para educação e exposição num tempo futuro. Então, bem interessante aí a preocupação da lei, e essa orientação é para o coordenador de campo. Então, a gente tem isso hoje em todos os trabalhos, a gente sabe que é caro, é complicado, dentro do licenciamento tudo é muito assim rapidinho, né, por causa do tempo, precisa a obra, tem que sair, mas aí as pessoas estão se adequando
essa lei, ela é bem recente, ela é de 2016, ou seja, ela tem um aninho e pouco aí, nem 2 ainda. Nós estamos no início de segundo semestre de 2018, mas a gente tem aí as pessoas se adequando a essa legislação o máximo possível e o IPHAN cobrando bastante o que ele exige na sua legislação, com toda a razão. A gente vai ver aí o que ele fala aos pesquisadores e demais agentes envolvidos na pesquisa arqueológica. Aqui eu vou ler só alguns itens. O item primeiro: recomenda-se a avaliação das condicionantes ambientais, clima, solo, vegetação, etc., do lugar da pesquisa, a fim de estimar o estado de conservação dos bens a serem coletados. Item 2. Recomenda-se que seja planejado um local apropriado para montar um laboratório de campo, preferencialmente fechado, para realizar os procedimentos de conservação e acondicionamento, visando minimizar deteriorização advindas das mudanças bruscas de temperatura e umidade sofridas a partir da extração do bem, trocando em miúdos, cuidado com material arqueológico desde o campo. Se possível, um laboratório em campo fechado para que o material não se deteriore aí no meio do caminho. O que alguns projetos já estão levando bastante em consideração. Do item 3 ao item 14, a gente tem várias orientações quanto ao cuidado que se deve ter com esse material, várias mesmo, de lavagem, de registro, de ficha, de como que ele deve ser ensacado, de como ele deve ser mandado para o IPHAN, uma série de informações. E a gente vê aí no item 15, então eu pulei alguns itens. Os bens coletados deverão ser inventariados pelo arqueólogo antes de serem entregues à instituição de guarda e pesquisa, que é a tal ficha bendita que eu falei para vocês, que é a ficha do cadastro de bens arqueológico móvel que está lá em anexo. Então tudo tem que ser extremamente bem documentado. E a gente já comentou aqui o porquê. No item 16, o projeto deverá prever que os bens coletados serão analisados pelo pesquisador e equipe antes de serem entregues à instituição de guarda e pesquisa por análise intense, a tabulação e a interpretação dos dados brutos de forma a gerar informações, correlações e conclusões. Então, olha o cuidado com o material que vai junto com a documentação, na verdade, que vai junto com o material arqueológico, pensando na futura pesquisa desse material. É muito interessante essa legislação. Estude com carinho, com cuidado, que muito provavelmente isso aqui vai ser cobrado na prova de alguma forma inteligente, né? É CESP, não é uma forma decoreba, mas você atenção aí nesses procedimentos. 17. Recomenda-se ao pesquisador e ao contratante realizarem visita em conjunto na instituição de guarda e pesquisa previamente à assinatura de contrato, objetivando verificar se sua infraestrutura garante a pesquisa, a conservação e a extroversão de bens arqueológicos. O que isso significa? Há um tempo atrás, o material viajava sozinho do laboratório da empresa até a instituição que tinha dado endosso, ou do laboratório da universidade até o museu que deu endosso. E hoje isso não pode mais acontecer. Um representante tem que ir junto com esse material e a lei pede até que esse representante seja a pessoa, né, de guarda ou da pesquisa. Nem sempre isso acontece, mas sempre vai alguém que cuidou no laboratório, um representante vai junto para ver se a instituição que está recebendo realmente tem condições de receber esse material. Item 18º. As informações associadas aos bens arqueológicos, bem como relatórios, cópias de caderno de campo, fotografias, fichas topográficas, fichas de análise, registro de áudio ou vídeo deverão necessariamente ser encaminhadas pelo pesquisador às instituições de guarda e pesquisa para fins de interpretação posterior, contextualização do acervo na exposição e demais atividades. Então, a gente vê o IPHAN dizendo isso para o coordenador de pesquisa e para o arqueólogo da pesquisa, ok?
Aí a gente vê aí outras informações quanto às instituições de guarda e pesquisa. Então, quanto às instituições, eu tenho meu caderninho também aqui de anotações, ó. Já falei que eu sou das antigas, eu escrevo tudo antes de comentar aqui com vocês. Tem o seu caderninho aí de anotação também. Assiste lá no nosso vídeo das 4 dicas de estudo, você vai ver que eu indico que você tenha o seu caderno também para fazer anotações enquanto você me escuta aqui nesse vídeo. Voltando aqui para nós. Então, para as instituições vai dar orientações quanto à organização do material, quanto ao edifício, quanto aos sistemas auxiliares, tudo que envolve o edifício, mas não necessariamente ele, coisas secundárias, mecanismos hidráulicos de segurança, climatização, eletricidade, iluminação, controle de pragas, mecanismo contra